Depois de tudo que acontece em John Wick 3 Parabellum, a cúpula resolve lidar com o John de uma maneira diferente, liberando recursos para que medidas mais extremas sejam tomadas, não diretamente por eles, mas por outras pessoas. É assim que o vilão Marquês surge na jornada do John e está determinado a acabar não só com o homem John Wick, mas também com a ideia dele. O quarto filme da franquia John Wick, ele se baseia, obviamente, muito nas outras três entradas da franquia, só que ele leva tudo o que já aconteceu na franquia a um novo patamar. Isso acontece tanto com as cenas de ação, quanto com as cenas de diálogo, quanto com as localidades, quanto com a direção, e é disso que eu vou falar um pouco aqui para vocês. Para começar, eu vou falar um pouco sobre o roteiro. O roteiro do filme, ele traz alguns questionamentos bem pertinentes. A gente já viu John Wick do primeiro filme até o terceiro agindo de maneira vingativa perante toda a cúpula por conta de tudo o que aconteceu na sua vida desde que ele retornou à vida do crime. E isso faz um questionamento bem pertinente surgir. Até onde o John quer ir com isso e qual é o final que ele quer dar para essa jornada que ele tem. O público acompanha o John fazendo esse questionamento a si próprio, e é uma coisa que a gente percebe que tem muito peso com o passar da trama até o final do filme. Além disso, todas as cenas de ação corroboram muito com a ideia de que o John já está cansado a ponto de querer parar e ele só quer paz na vida dele, que é algo que nós percebemos que ele não tem, que é um tempo de descanso nesses últimos meses, os quais ele passou atrás da cúpula. O filme, assim como os outros três da franquia, traz excelentes cenas de ação que são muito bem dirigidas por Chad Stahelski e atuadas por Keanu Reeves, além de contar com algumas contribuições incríveis do Hiroyuki Sanada, que interpreta Shimazu, e Donnie Yen, que interpreta King. Todas as cenas de ação elas variam bastante entre os estilos de luta que cada um tem de maneira bem particular. Existem cenas de ação mais rápidas, existem cenas de ação mais lentas, existem cenas de ação com mais contato corpo a corpo, mas também existem muitas cenas de ação com tiros e com explosões. E é muito interessante ver como o Chad Stahelski ele leva toda essa parte de ação de uma maneira diferente. Ele brinca com toda essa questão de perspectiva sobre como dirigir cenas de ação. Tudo tem muito peso, tudo é muito rápido e evita muitos cortes, o que sempre foi uma vantagem da franquia John Wick. Eu acredito que aqui a direção é uma coisa que está no ponto, que consegue, na verdade, ser até melhor do que a dos outros três filmes, o que é algo incrível realmente de ser visto. Algumas cenas são vistas de panoramas diferentes, como a parte de cima de uma casa, o que é extremamente interessante, e toda a parte por trás da gravação resulta numa coisa super interessante, bem dinâmica, que é bem fácil de acompanhar também, mas super divertida de assistir. A gente também pode acompanhar cenas em escadarias, o diretor consegue levar isso aqui de uma maneira super interessante, uma maneira que sempre progride, e conforme vão passando essas cenas, a gente percebe não só o quão elas são bem dirigidas, mas o quão elas são bem pensadas, porque tudo brinca com o ritmo do filme e tudo brinca com o que está acontecendo dentro do próprio roteiro. Eu acredito que o quarto filme da franquia John Wick seja a versão suprema da franquia. A franquia sempre foi melhorando a cada nova entrada, né? E acredito que esse seja o ápice da franquia. Agora é acompanhado para onde vamos daqui para frente, né? Porque John Wick é uma franquia que já se estabeleceu como uma das melhores franquias de ação dos últimos anos. E com certeza deixar de ver essa franquia pode gerar um vácuo. E é bem interessante pensar no para onde essa franquia pode ir daqui para frente. A gente sabe que existem duas séries spin-offs sendo gravadas, e a gente sabe que o Keanu Reeves vai participar de pelo menos uma delas, mas talvez seja bom dar um tempinho pro personagem John Wick, já que ele é um personagem que passou por muita coisa em pouco tempo, então acredito que toda a finalização desse filme seja uma culminação do que aconteceu nos
nesses 4 filmes e abra portas para o que possa vir no futuro. É um ótimo filme, recomendo muito assistir no cinema. Toda a parte de sonorização dele é sensacional, os efeitos práticos e os efeitos de CGI também são muito bons. Todas as cenas de ação são muito bem coreografadas e é um filme que tem um roteiro bem interessante para um filme de ação. Ele é um roteiro que brinca com toda essa parte de perspectiva e faz algumas metáforas bem interessantes. Obrigado por ter assistido, se inscreve aí no canal e até a próxima.